Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Gostaria de convidá-los a estar abrindo a palavra do Senhor lá em 1 Samuel 16. Nesse momento queremos ouvir a tua doce e suave voz falando aos nossos corações. Trata, Senhor Jesus, de uma maneira especial em cada coração. Paizinho, que da mesma forma que o Senhor ardeu no meu coração através da tua palavra, que essa mesma palavra venha de encontro a cada um dos que aqui estão, Pai. Porque eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque o Senhor se faz presente neste lugar. E eu creio, Pai, que serei apenas um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, eis-me aqui, Senhor, para fazer cumprir o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo, eu te convido a, nesse momento, nos auxiliar a entender a palavra do nosso Deus. Trazer o entendimento necessário, Pai. Porque somente o Senhor sabe o que cada um precisa nessa noite. Porque antes mesmo de subir aos nossos lábios, o Senhor tem conhecimento de todas as coisas. Por isso, fala conosco, porque nós queremos te ouvir. Esse é o desejo do meu coração. Amém? 1 Samuel 16 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vai a Belém, e o enviarei a Jessé, e escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou: com certeza este que o Senhor vai ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. E em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas este está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto esse não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi,
E Samuel voltou para Ramá. Quando eu estava lendo o livro de Samuel, na verdade, quando o Senhor chamou a minha atenção nesse capítulo 16, eu, na verdade, estava lendo um capítulo antes, né, que fala sobre quando Deus rejeita a Saul como rei. E como o povo queria um rei, Deus levantou Saul como esse rei. Só que Saul, ele não fazia conforme Deus ordenou que ele fizesse. E por conta disso, foi tirado dele o Espírito Santo. E o que me chamou muita atenção, e até quando eu estava lendo, eu até cheguei a chorar com essa passagem, né? Porque no momento que Samuel foi até Saul e falou assim: Saul, Deus tinha te dado uma ordem e você não executou a ordem da maneira que ele mandou que você executasse. Porque ele falou para você ir lá, matar todos e não levar nada. E você fez totalmente o contrário. E por conta dessa sua desobediência, Deus rejeitou você como rei. E não é somente a rejeição da parte de Deus, porque como nós temos aprendido na escola bíblica, que a rebeldia, ela é considerada como um pecado de feitiçaria diante de Deus. E no momento que Saul se rebelou contra a autoridade máxima de Deus, ao não cumprir a vontade dele, ele foi rejeitado por Deus. E não somente houve a rejeição, mas o Espírito saiu de Saul. O Espírito saiu dele. E com a saída do Espírito Santo, entrou o Espírito que o perturbava. E conforme foi passando, Samuel, ele se entristeceu, porque ele tinha ungido aquele homem como rei. E ele estava ali ensinando Saul como que ele deveria andar diante de Deus. E no capítulo 15, no verso 21, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto ou em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque Samuel viu que Saul, ele não simplesmente desobedeceu a Deus, mas ele queria fazer aquilo que não competia a ele. E por esse motivo, pela desobediência, pela rebeldia dele, ele acabou sendo rejeitado. Só que o povo queria um rei. E Deus, sabendo do desejo do povo, levantou a Davi. E Samuel foi até ele. Só que Samuel temia o rei. Porque Davi, quando ele foi escolhido, foi ungido para ser rei, ele tinha 16 anos. Mas ele não poderia assumir porque ainda existia um rei. E somente depois da morte daquele rei é que ele poderia assumir. Então, Davi teve que esperar. E uma das coisas que o Espírito Santo falava ao meu coração é que Davi, ele tinha uma força, ele era diferente. Porque quando ele pastoreava as ovelhas, que todo mundo aqui sabe a história de Davi, né? Todas as criancinhas do Point também sabem, de cor e salteado. Que Davi, ele derrotou ursos, ele derrotou leões, isso sem ter a presença do Espírito Santo sobre ele. E depois que ele recebeu a unção, diz a palavra que quando o Espírito tomou conta de Davi, ele se tornou uma pessoa diferente, muito mais do que ele já era. Porque a diferença era tanta que quando Saul era atormentado pelos espíritos maus, falaram assim: olha, busquem alguém. E acharam em Davi esse alguém diferente, que tocava, e que quando tocava, a presença de Deus era manifesta através daquele instrumento. E a presença de Deus tomava aquele lugar de tal maneira que Saul se acalmava. Quando a Clara falava assim: olha, você não precisa do ministério de louvor para adorar. Davi,
no pasto, ele adorava. Davi, na presença do rei, quando ele foi chamado, ele também adorava. Ele não era movido pelas pessoas para adorar a Deus. Ele adorava porque estava na essência dele. Porque quando o Espírito Santo entrou nele, ou muito antes do Espírito Santo entrar nele, ele já sentia o desejo de adorar. Ele já foi instruído em ser um adorador. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrava ao meu coração, quando eu lia o livro de Samuel, falava, seja alguém segundo o coração de Deus, como Davi era. Não seja alguém que não anda segundo a palavra, que não anda segundo a orientação do Espírito Santo. Por que Davi, lá no livro de Atos, ele foi classificado, vamos dizer assim, como um homem segundo o coração de Deus? E nós sabemos tantas coisas pelas quais Davi passou. Davi transgrediu de várias maneiras, mas nem por isso ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus via nele um coração quebrantado, Deus via nele um arrependimento verdadeiro. E por conta das atitudes que ele tinha diante de Deus, tornou ele um homem segundo o coração de Deus. E até hoje se fala de Davi. Até hoje se usam Davi para ministrações ou como exemplo. Porque, assim, eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que para nos tornarmos uma pessoa segundo o coração de Deus, nós precisamos trilhar alguns caminhos. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo. E Davi, uma das atitudes que ele teve e que me chamou muita atenção é que quando Golias foi para atormentar o povo, e ele falava assim, quem é esse que fala contra o Deus de Israel? Quem é esse que ousa falar contra o Deus de Israel? Quem é esse filisteu que ousa fazer dessa maneira contra o nosso Deus? E ele não se importou pelo tamanho do seu adversário, pelo tamanho da muralha que se apresentava diante dele. Mas ele olhou para o Deus que tinha o poder de fazer qualquer uma cair diante dele. E o mais interessante é que o que matou o Golias não foi aquela pedra, mas foi o próprio Deus. Porque ele honrou a postura e a atitude de Davi. Porque ele falou assim, olha, você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você pelo nome da autoridade máxima. Pela maior autoridade, que é o do Deus Todo-Poderoso. E naquele momento Deus honrou a postura e a atitude de Davi. E por esse motivo, quando ele atirou a pedra, o gigante caiu. Não era pela força dele, porque diz a palavra que ele não era tão grande. Ele era de pequena estatura. Mas mesmo assim, Deus honrou a postura e a atitude de Davi. E fez com que aquele gigante não perseverasse mais. Ele atormentava o povo por 40 dias. Pensa, 40 dias sendo aterrorizado por aquele gigante. E ele, na autoridade do Espírito Santo, ele falou assim, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Tentaram até colocar uma roupa diferente nele, mas não era para ele. Aquela armadura não era dele, porque Deus queria mostrar que não era as coisas externas que o fariam derrotar aquele gigante, mas era a confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes é isso que a gente precisa ter, a confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Porque às vezes a gente olha para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, e a gente encontra-se como aquele povo, vê somente o tamanho do gigante. Mas quando muitas das vezes Deus quer que nós enxergamos o tamanho do nosso Deus, que vai além da altura, da profundidade, do gigante que se apresenta.
ele, por temer a Deus, ele não se precipitou. Porque quando ele recebeu a unção de Samuel, os irmãos dele não sabiam que ele estava sendo ungido para ser rei. Então, os irmãos achou que ele seria o sucessor de Samuel. Mas Deus estaria ungindo ele ali como rei. E nem por isso ele falou assim, agora eu sou rei, agora eu vou lá assumir o meu lugar. Não. Foi uma das atitudes que também agradou o coração de Deus. Ele esperou com paciência. Ele esperou o tempo oportuno. E diz a palavra lá em 2 Samuel 5:4 que quando ele assumiu o trono, ele esperou 30 anos para assumir o trono. Ele assumiu o trono, ele já tinha passado 14 anos, ele tinha 30 anos de idade quando ele assumiu o trono. Ele teve que esperar longos 14 anos, porque aí veio Saul, veio o filho de Saul, assumiu o trono, mas não era da permissão de Deus, mas ele em todos os momentos, ele esperou o tempo dele. Davi, como todos sabem, ele transgrediu, ele errou, quando ele quis tomar para si algo que não era dele. Mas ele se arrependeu. E a atitude de arrependimento dele fez com que Deus não o rejeitasse. Mesmo sabendo que o profeta estava lá na casa dele para ungir, ele não deixou o que ele estava fazendo. Ele continuou, ele não perdeu o foco. E muitas das vezes a gente se distrai com algumas coisas, né? Às vezes a gente perde o foco, e o nosso foco é adorar ao Senhor. O nosso foco é perseverar até o fim, porque o Senhor, Ele está voltando. O nosso foco é permanecer firme na promessa. E qual é essa promessa? Que o Senhor vai voltar. É isso que Ele requer de mim e de você, que nós não nos distraiamos com as coisas desse mundo. Não fiquemos prostrados diante das coisas que vai nos impedir de entrar na eternidade. Davi, ele escreveu vários salmos, porque além de ser um bom músico, ele também era um ótimo compositor. E ele compôs alguns salmos. E um dos salmos que representa o que Davi sentia, muitas das vezes, é o Salmo 32, onde Davi, ele reconhece que a transgressão dele, enquanto ele não confessou, porque ele tentou esconder por muito tempo um pecado que ele havia cometido, mas que não tem como esconder de Deus algo que nós fazemos de errado. Porque no tempo certo, Deus vai trazer à tona. Foi o que aconteceu. Quando o profeta Natan chegou até Davi, ele falou assim, Davi, olha, aconteceu tal situação, assim, assim, com um determinado homem. E Davi falou assim, mata esse homem. E ele falou assim, esse homem é você. Porque você transgrediu, você foi lá e tomou a ovelhinha do outro. E o Salmo 32, ele fala que enquanto ele não confessou aquilo, ele não conseguiu, né? Fala assim, enquanto ele não reconheceu, ele não confessou, ele continuou. Glória a Deus. Sempre que não houver espaço para o arrependimento, haverá lugar para desculpas. Isso foi algo que eu ouvi e o Espírito Santo tratou ao meu coração. Que o que Deus quer de cada um de nós é que nós nos arrependamos de tudo aquilo que nós fazemos contra Deus e contra o nosso irmão. É isso que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos corações quebrantados diante da presença dEle. Porque isso nos tornará pessoas segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 16:14, diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Davi, ele presenciou o que aconteceu com Saul quando o Espírito saiu dele.
Por isso, quando ele vai escrever o Salmo 51, ele fala: não retires de mim o teu espírito, mas torna-me dar a alegria da tua salvação. Porque ele sabia que a condição que ele chegaria sem o Espírito Santo era terrível. Porque ele presenciou, ele acompanhou os momentos de tormenta de Saul. Porque não tinha mais o Espírito. Porque o Espírito do Senhor já não o acompanhava mais. Às vezes a gente para e fala assim, toma algumas decisões, algumas posturas, e o Espírito Santo vai aos poucos saindo, vai se ausentando. Só que eu dizia a uma pessoa, eu falava assim, quanto mais distante você estiver de Deus, menos falta dele você vai ter. Só que Saul, mesmo tendo transgredido contra o Senhor, mesmo tendo se rebelado, perdido a presença do Espírito, e ele falava a Samuel: rogue a Deus para que me perdoe. Porque ele entendeu que não tem como viver sem o Espírito. Não tem como vivermos sem o Espírito do Senhor, porque é Ele que nos consola, é Ele que nos acompanha, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos conduz. Porque se nós formos ler a palavra do Senhor sem convidar o Espírito Santo para estar conosco, nós não vamos entender. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar o entendimento necessário. É o Espírito Santo que vai gerar em nós o arrependimento necessário. Por isso que quando Davi recebeu o Espírito Santo e ele transgrediu contra Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus, né, de não adulterar, porque isso era um mandamento, mas ele desobedeceu e ele adulterou. Não só adulterou, mas também cometeu um assassinato quando mandou o marido lá da Betseba para frente da linha de batalha e morrer. Mas ele entendeu que ele precisava do Espírito Santo. Ele precisava do Espírito do Senhor. Por isso ele falou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Por isso ele se arrependeu da transgressão que ele havia cometido. Por isso ele falou assim: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Me perdoe. Me ajuda a permanecer. E essa atitude em Davi fez com que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi foi chamado para tocar, não olharam para Davi como alguém de boa aparência, de boa estatura. Não, mas quando chamou, justamente a pessoa deu características que a presença de Deus demonstrava na vida de Davi. E quando Davi tocava, o Espírito tomava aquele lugar e alcançava a vida de Saul. Só que a presença do Espírito Santo sobre a vida de Davi o tornou uma pessoa diferente. E as pessoas começaram a ver diferença na vida dele. E essa diferença que viram na vida dele tornou ele uma pessoa popular. Só que não era essa a vontade de Saul, porque a fama de Davi corria a vários lugares. Tanto é que a palavra vai dizer que Davi, ele fugiu da presença de Saul. E o que tinha nele era tão diferente que ele conseguiu aliados. Mas ainda assim, diz a palavra, que ele teve oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque ele reconheceu que Saul era o ungido de Deus. A obediência, a temência que ele tinha por Deus e a sensibilidade à voz do próprio Deus fez com que ele se tornasse uma pessoa diferente. E para que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque todos os dias Ele fala conosco. Todos os dias Ele quer nos orientar. Todos os dias Ele nos quer conduzir
para nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque como eu falei aqui no início, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E uma das vontades de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. A vontade dele é que todos nós alcancemos a eternidade. Mas para isso nós precisamos perseverar até o fim. Precisamos aprender com a palavra. Precisamos permanecer firmes até o fim. Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, para os gigantes que se apresentam à nossa frente, mas precisamos confiar no nosso Deus. Da mesma forma que Davi confiava no Deus Todo-Poderoso, nós precisamos confiar. Porque todos os dias vão aparecer gigantes à nossa frente. Todos os dias vão se levantar gigantes. E muitos deles é permissão de Deus nas nossas vidas. Não porque Deus é ruim, não. Mas é porque Deus quer nos ensinar a continuar na dependência dEle. Porque se o gigante não se apresentar diante de nós vamos nos acomodar na postura e na posição que nós estamos. Então, para que nós não nos acomodemos, o Senhor permite que os gigantes se levantem. Deus permite que os gigantes se apresentem. Mas para que a gente não fique prostrado diante do gigante, mas para que a gente confie que o nosso Deus é muito maior do que o gigante que se apresenta. E todas as vezes que a palavra do Senhor vem para as nossas vidas, é nos dando a oportunidade de nos tornar uma pessoa diferente. Quando nós levantamos a nossa mão e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é como se a unção do Senhor fosse derramada sobre as nossas vidas. Nós não vimos, nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos a unção que é derramada no momento que você levanta a sua mão. Mas você é o escolhido. Você também foi selecionado, você foi separado por Deus para fazer cumprir a vontade dEle. Porque como nós ouvimos aqui, todos nós recebemos a missão do ID. Todos nós recebemos a oportunidade todos os dias de mostrar Jesus às pessoas. Todos os dias nós temos a oportunidade de conduzir pessoas até a presença do nosso Deus. E isso que nos torna pessoas diferentes. É o nosso modo de agir, é o nosso modo de falar, é o nosso modo de andar. Porque o Senhor, Ele nos ensina todos os dias. Ele está pronto a nos ensinar todos os dias. Mas será que nós estamos prontos a aprender todos os dias? Será que nós estamos dispostos a ouvir e obedecer à voz do nosso Deus? Será que nós estamos prontos para parar, sentar e ouvir? Eu confesso que quando eu estava lendo os capítulos anteriores de 1 Samuel, e quando eu ouvi, que eu li, e eu falei assim, e no que eu estava lendo, o Espírito Santo falou assim, como é triste perder a presença do Senhor. Talvez naquele momento, Saul, ele nem se deu conta do que ele estava perdendo. Mas no momento que eu estava lendo, eu falei, Senhor, não deixe, não permita que nós, como a tua igreja, percamos a tua presença. Porque muito mais vale um dia na tua presença, estando na tua presença, do que 1000 em outros lugares. Tira, como Davi falou, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Que nós não troquemos a presença do Senhor por qualquer outra coisa. Como Saul, ele se precipitou e quis tomar uma atitude que não era dele. Ele desobedeceu quando Deus mandou fazer uma coisa e ele não fez. Que nós estejamos prontos a ouvir a voz de Deus. E quando Ele nos orientar a fazer algo, que nós possamos fazer segundo o querer e a vontade dEle.
Muitas das vezes ouvir a voz de Deus para fazer algo vai muitas vezes contra a nossa própria vontade. Mas como diz a palavra, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No primeiro momento você pode não aceitar, mas é melhor obedecer, como disse Samuel, do que sacrificar. Muito melhor é nós sermos obedientes ao Senhor, porque obediência gera bênção. Por isso que Davi foi tão abençoado. Por isso que Davi foi diferente. Porque ele era obediente. Ele errou? Errou. Transgrediu? Sim. Mas ele reconheceu as transgressões dele. Ele reconheceu os erros, ele reconheceu as falhas. E por reconhecer, ele se arrependeu. E por se arrepender, Deus o perdoou. Porque pela transgressão dele, ele perdeu um filho. Porque era um filho gerado na desobediência. Mas o próximo filho que foi gerado foi o filho que o sucedeu. Foi Salomão, que até os dias de hoje é conhecido como o homem mais sábio. O homem que possuía a maior sabedoria. E também um dos homens mais ricos. Davi se tornou, ele conquistou a posição de um homem segundo o coração de Deus. E é isso que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você, que nós conquistemos esta posição também, de pessoas segundo o coração de Deus. Porque uma pessoa segundo o coração de Deus, ela é obediente. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela é temente. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela é sensível à voz de Deus. Se Deus mandar ela ir, ela vai. Se Deus mandar ficar, ela fica. Se Deus mandar abraçar, ela abraça. Se Deus mandar chorar, ela chora. Se Deus mandar sorrir, ela vai sorrir, porque ela vive na dependência do Deus a qual ela serve. Uma certa vez eu ouvi uma pessoa falando que os dias de hoje é muito mais difícil você servir a Deus do que antigamente. Porque antigamente ou você era ou você não era. Porque se você dissesse, eu sirvo ao Senhor, você era lançado à cova, você era jogado na fornalha, você era lançado para os leões. Mas mesmo assim não negava. E hoje, muitas das vezes, a gente acaba negando o Senhor por pequenas ofertas, por pequenos manjares, por pequenos convites. Mas que não é o que Deus quer para as nossas vidas. O Senhor quer que nós sejamos diferentes, que nós perseveremos até o fim. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Talvez já muito antes de Davi, muito antes, ele já ouvia todas as maravilhas que Deus havia feito para o povo. Tudo que Deus fez. E quantos de nós temos visto e temos ouvido o que Deus tem feito nesses últimos dias? Quantas pessoas têm vivido ainda milagres? E o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nos dias de hoje é muito mais difícil nós termos fé, como aquele povo tinha. Muitas das vezes é difícil a gente perseverar até o fim. Mas o que o Senhor requer de cada um de nós é que nós não desistamos. Não desista. Não pare. Não olhe para trás. Mas prossiga para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso foco. Nós precisamos confiar que é Ele que está à frente desse campo de batalha. É Ele que nos conduz. É Ele que nos chama, é Ele que nos convida todos os dias a ouvir a doce e suave voz dEle. Davi, quando estava ali, acredito eu, compondo os seus salmos, ele ouvia nitidamente a voz de Deus. E muitas das vezes Deus tem falado aos nossos corações, tem falado aos nossos ouvidos, mas a gente não consegue entender se é Deus que está falando de verdade. Às vezes a gente não consegue
entender ou discernir se aquela voz que nós estamos ouvindo é de fato a voz de Deus. Tem um louvor que eu gosto, que fala assim: Senhor, faz-me ouvir a tua voz, mais que a todas as vozes, e sobre as distrações do mundo. Muitas das vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque nós estamos distraídos com o mundo. Mas que nós possamos pedir ao Senhor: fala conosco. Melhor, Deus, porque eu sei que o Senhor fala, mas me permita ouvir a tua voz. Porque eu creio que quando Deus falava, Davi parava para ouvir. E hoje, nós não precisamos de profeta, nós não precisamos de sacerdote, porque o Senhor fala com cada um de nós, basta nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvir. Porque quando Jesus morreu, o véu que separava, que fazia separação entre nós e o nosso Deus, ele se rasgou para nos dar acesso direto ao nosso Deus. Se Davi tinha todo esse relacionamento, essa intimidade com Deus, não chegando diretamente até Deus, imagina nós como não temos a oportunidade de estar face a face com Deus, de falar com Ele e Ele poder ouvir a nossa voz. É tão gostoso quando a gente para ouvir a voz de Deus. Às vezes, não é o que a gente quer ouvir, mas é o que Deus quer falar. Nem sempre vai ser o que você quer ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar. E nessa noite, o que o Senhor quis falar com cada um de nós é: busque ser uma pessoa segundo o meu coração. Busque ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque uma pessoa segundo o coração de Deus, ela não vai ser levada a desistir da presença. Uma pessoa segundo o coração de Deus não vai parar, não vai olhar para trás e desistir do caminho. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela vai perseverar até o fim. Uma pessoa segundo o coração de Deus, ela vai continuar orando, mesmo que a resposta não tenha chego ainda. Porque ela sabe que se a resposta não veio hoje, a resposta pode vir no amanhã. Se ela não vier amanhã, ela pode vir depois. E mesmo que Deus não responda, Ele está trabalhando em favor das nossas vidas, se nós estivermos em acordo ao querer e à vontade dEle. Todos os dias, nos é dada a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Então, que nós possamos parar para ouvir. Porque todas as vezes que nós pararmos para ouvir a voz de Deus, nós vamos errar menos. Nós vamos falhar menos. Se Davi tivesse parado para ouvir a voz de Deus, Deus tinha dito para ele: Davi, não fique em casa, vai para a guerra. Porque se você ficar em casa, você vai pecar, você vai transgredir. E depois você vai se arrepender, então vai para a guerra. Mas a canseira impediu de, naquele momento, Davi ouvir a voz de Deus. Mas posteriormente, quando ele se derramou aos pés do Senhor, prostrado, ele chorou, ele se arrependeu, Deus o perdoou e ele voltou a trilhar o caminho da obediência. E o caminho da obediência o fez se tornar um homem segundo o coração de Deus. Que nós não percamos a presença. Como disse a irmã Clara, a presença de Deus, ela é constante em nosso meio. Às vezes a gente entra e sai dos cultos e fala assim: nada aconteceu. Mas o nosso culto, como diz em Romano, apresentai-vos a Deus o vosso culto racional. Você que tem que adorar ao Senhor. A adoração é sua, é individual. Davi não esperou outras pessoas adorar para que ele adorasse. Davi não esperou que outras pessoas o inspirassem para que ele compusesse os salmos em adoração, em louvor, em arrependimento, em vários outros momentos da vida dele. Ele se colocou como um adorador. Ele se colocou na posição a qual Deus queria que ele se colocasse, de adorador. E ele adorava o Senhor, estando no palácio ou estando no pasto, com as ovelhas.
você estando aqui ou você estando na sua casa, você pode adorar ao Senhor. Você tem a oportunidade de o adorá-lo em todo o tempo. Em todos os momentos, que nós possamos adorá-lo verdadeiramente. Que possamos entregar a nossa melhor louvor, a nossa melhor adoração. Porque é isso que o Senhor espera receber de cada um de nós. Porque nós somos escolhidos, fomos chamados como os verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa achar em mim e achar em você os verdadeiros adoradores. Que o adorará em espírito e em verdade. Que você aproveite todas as oportunidades que Deus quiser falar com você. Se você, talvez essa noite, falou assim, no seu coração, eu ainda não ouvi Deus falar. Eu te proponho um desafio. Chega na sua casa, abre, que seja no capítulo 16 de hoje, e fala, Senhor, fala comigo, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Eu ainda digo mais, a palavra do Senhor se renova a cada momento, a cada segundo, porque Deus pode ter tratado nas nossas vidas agora de uma maneira, e você pode chegar na sua casa, e o Espírito Santo tratar através dessa mesma palavra na sua vida de uma maneira diferente. Porque Ele sabe aquilo que nós precisamos muito antes de nós falarmos. Então, abra a palavra do Senhor, medita nela, como o Senhor falou a Josué. Não aparte de você o livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite. Porque todas as vezes que nós meditarmos a palavra do Senhor, nós vamos crescer em graça e em conhecimento. E crescendo em graça e conhecimento, nós vamos errar menos. Nós vamos nos afastar menos ainda do Senhor. Porque à medida que nós nos aproximamos do Senhor em conhecê-lo, nós desejamos conhecê-lo um pouco mais. E mais, e mais, e mais. Eu acredito que seja isso também que fez com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Porque ele buscou conhecer a Deus, não pelo que Deus poderia dar a ele, mas pelo que Deus representava na vida dele. Que nós possamos buscar conhecer o Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Que realmente, Senhor, nós possamos nos tornar pessoas segundo o Teu coração. Que nós não percamos a Tua presença, Senhor. Assim como Davi orou e falou ao Senhor, Pai, não retires de mim o Teu Espírito Santo, mas torna-me dar a alegria da Tua salvação. Nesses últimos dias é o que nós precisamos, Senhor. É a alegria da Tua salvação. Porque situações gigantes se apresentam na nossa frente, Pai. Buscando nos desanimar, nos entristecer, para que nós não sigamos o alvo, que é a eternidade. O que Ele quer, Pai, é que nós fiquemos prostrados no caminho, desacreditado do Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos. Mas Davi reconheceu que aquele gigante não representava nada diante do Deus ao qual ele servia. Que nós possamos